Entre o pó do sertão e o brilho do rifle, nasceu um rei sem coroa, mas com a coragem cravada no peito. No calor escaldante do sertão de Pernambuco, onde o tempo parece se arrastar entre o chiar do vento e o silêncio do mato, nasceu em 4 de julho de 1897 um menino chamado Virgulino Ferreira da Silva. Ele viria a ser o homem mais temido e reverenciado do Nordeste, Lampião. Nascido em Serra Talhada, antiga Vila Bela, era filho de José Ferreira da Silva e Maria Lopes. A família vivia da criação de gado, um vai-vem constante entre seca e esperança. José era homem honesto, trabalhador, e sonhava ver os filhos longe da violência que já rondava o sertão. Virgulino era o terceiro dos 9 filhos. A infância de Virgulino foi marcada por trabalho duro, dias de sol implacável e noites estreladas em que se contavam causos de almas penadas e valentia. Desde cedo, aprendeu a manejar o cavalo e o facão. E mais que isso, aprendeu que, no sertão, justiça era muitas vezes feita na ponta da faca ou do bacamarte. Seu temperamento forte e seu senso de justiça o destacavam entre os irmãos. Era um menino sério, mas atento. Gostava de ler, o que era raro para a época. Aprendeu a ler e escrever com a ajuda de um professor itinerante. Lia cordéis e a Bíblia, 2 fontes que moldaram seu senso de certo e errado. Mas a paz de sua juventude terminaria com sangue. O ano era 1919. Um conflito com a família Saturnino, poderosa na região, mudaria para sempre a vida dos Ferreira. José Ferreira, o pai de Lampião, foi morto por soldados da Volante, sob acusação de estar envolvido com cangaceiros, algo que ele sempre negou. O assassinato ocorreu de forma brutal, covarde. Virgulino viu o pai tombar sem chance de defesa. A partir daí, a vida de vaqueiro virou poeira. O jovem Virgulino, tomado pela dor e pelo desejo de vingança, abraçou o caminho da vingança armada. Ao lado de seus irmãos, passou a andar armado e se envolver em emboscadas, inicialmente por justiça. Mas o que começou como vingança se transformaria em uma vida de guerra. Virgulino entrou de vez no mundo do cangaço. Era inteligente, estrategista, e logo se destacou entre os bandos. Ganhou o apelido de Lampião por sua pontaria e pela forma como atirava sem hesitar, iluminando a escuridão com os clarões de seu rifle. Seus primeiros ataques foram direcionados a famílias inimigas e patrões opressores. Não demorou para que ele se tornasse temido pelas volantes e adorado por parte da população pobre. Era, ao mesmo tempo, justiceiro e criminoso, herói e vilão. Aos poucos, Lampião passou a formar seu próprio bando. Carregava valores próprios, não aceitava traições, protegia mulheres do grupo e mantinha certa disciplina, mesmo dentro da violência. O bando cresce. Táticas, estratégias e simbolismo. Ao contrário de muitos cangaceiros, Lampião era estrategista. Sabia usar a geografia do sertão a seu favor. Seus ataques eram rápidos, precisos. Deixava rastros de medo, mas também histórias de generosidade. Se vestia com esmero, roupas bordadas, chapéu de couro ornado com estrelas, cartucheiras cheias. Era vaidoso e teatral. A aparência dele era um manifesto. Ele não era um simples bandido, era o rei do sertão. Lampião entendia o valor da imagem. Sabia que, para sobreviver, precisava mais que armas, precisava de mito. Usava a mídia da época a seu favor, os folhetins, os cordéis, as histórias narradas em feiras e mercados. Em 1930, surge Maria Gomes de Oliveira, a futura Maria Bonita. Mulher forte, decidida, fugiu do casamento infeliz para viver ao lado de Lampião. Foi a primeira mulher a se integrar oficialmente a um bando de cangaceiros. Seu gesto inspiraria muitas outras. Juntos, formaram o casal mais famoso da história do cangaço. Maria Bonita era companheira de armas e de ideias. Compartilhava das decisões, das fugas e da liderança. Onde Lampião ia, Maria Bonita estava ao lado, com rifle e coragem. Muitos diziam que Lampião tinha proteção sobrenatural. Acreditava-se que ele havia feito um pacto com o demo para ser invencível. Diziam que suas roupas tinham encantos, que ele jamais seria pego de surpresa. Essas histórias ajudavam a reforçar o mito. Lampião alimentava a lenda. Às vezes deixava rastros falsos, aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. Tudo para parecer inalcançável. O rei do cangaço também fez inimigos poderosos. Os nazarenos, por exemplo, eram uma família rival mortal. Além disso, coronéis e políticos começaram a ver nele uma ameaça real à ordem. Mesmo assim, Lampião conseguiu alianças inusitadas, inclusive com o próprio padre Cícero, que em certo momento acreditou que Lampião poderia ser um defensor da fé. Chegou a receber um distintivo oficial da polícia,
transformando-se momentaneamente em um soldado da lei. Mas o pacto com o sistema não durou. O cerco das volantes. Entre 1935 e 1938, Lampião passou a ser caçado com mais intensidade. O governo de Getúlio Vargas lançou ofensivas pesadas. As volantes passaram a ser treinadas e equipadas com melhor armamento. As traições começaram a surgir. Informantes vendiam a localização do bando em troca de recompensas. A movimentação se tornava mais difícil. Lampião já não conseguia fugir com a facilidade de antes. O fim em Angico, 1938. Em 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e parte de seu bando foram surpreendidos por uma emboscada no sítio Angico, em Sergipe. A volante havia recebido informações precisas sobre a localização do grupo. Foram mortos de forma brutal. Tiveram suas cabeças cortadas e expostas em praça pública como troféus. Era o fim físico de Lampião, mas o início da eternidade de sua lenda. Mesmo morto, Lampião se transformou em mito popular. Cordelistas, cineastas, escritores e artistas passaram a recontar sua história. Em algumas versões, era herói, em outras, vilão cruel. Mas ninguém nega que ele foi um símbolo do sertão, da revolta, da coragem, da sobrevivência. No cinema, na música, na literatura, Lampião segue vivo. De Luiz Gonzaga a Chico Science, de Glauber Rocha a Ariano Suassuna, todos beberam da fonte do cangaço. Lampião virou arquetípico, a figura do rebelde, do que enfrenta o sistema, do que busca justiça pelas próprias mãos. É controverso, mas necessário para entender o Brasil profundo. Lampião foi vítima do sistema? Ou foi ele mesmo o sistema em forma de vingança? Essa é a pergunta que ecoa até hoje. O que é certo é que sua vida, de vaqueiro pobre a rei do cangaço, é uma das mais impressionantes jornadas da história do país. E o sertão, com suas poeiras e silêncios, ainda guarda ecos de seus passos.